Imagine um fuzil tão compacto que parece uma submetralhadora, mas com poder de fogo de um rifle de assalto completo. Essa arma foi criada para combates urbanos, usada por forças especiais e considerada por muitos um dos fuzis mais avançados do mundo. Mas existe um detalhe curioso sobre ele que quase ninguém comenta, e que muda completamente a forma como esse fuzil funciona. Hoje você vai conhecer tudo sobre o Tavor X95, desde sua criação em Israel até seu uso em combates reais ao redor do mundo. E acreditem, algumas características desse fuzil são completamente únicas. Antes do Tavor, o exército israelense utilizava principalmente M16 e o M4 Carbine. Esses fuzis eram confiáveis, mas apresentavam problemas em cenários específicos enfrentados por Israel. Grande parte dos combates ocorriam em áreas urbanas, operações antiterrorismo, combates em veículos e espaços confinados. Fuzis tradicionais com layout clássico eram relativamente longos para essas situações. Então surgiu uma ideia: criar um fuzil extremamente compacto sem perder desempenho balístico. Assim nasceu o projeto Tavor, desenvolvido pela empresa israelense Israel Weapon Industries. O objetivo era produzir uma arma que fosse mais curta, mais equilibrada, mais ergonômica e mais eficiente em combate urbano. Depois de anos de testes e refinamentos, o primeiro modelo operacional surgiu no início dos anos 2000. Esse modelo seria conhecido como Tavor TAR-21, mas a evolução não parou por aí. Quando o Tavor TAR-21 começou a ser utilizado em larga escala pelas forças israelenses no início dos anos 2000, ele rapidamente demonstrou ser uma arma extremamente eficiente. Mas como aconteceu com qualquer equipamento militar moderno, o uso em campo revelou pontos que poderiam ser melhorados. E foi justamente a experiência real dos soldados que levou ao desenvolvimento de uma nova versão. Durante treinos e operações reais, soldados das Israel Defense Force começaram a enviar feedback para os engenheiros de Israel Weapon Industries. Entre as principais sugestões estavam reduzir ainda mais o tamanho da arma, melhorar a ergonomia dos controles, tornar a plataforma mais modular, permitir conversão para outros calibres e melhorar o equilíbrio durante disparos rápidos. Os engenheiros israelenses perceberam que poderiam criar versão muito mais refinada do Tavor original. Foi então que surgiu o projeto Micro Tavor, que mais tarde seria oficialmente chamado de Tavor X95. O desenvolvimento começou por volta de 2006, com o objetivo de criar um fuzil ainda mais adaptado ao combate urbano. E aqui entra um detalhe interessante que muitos vídeos não mencionam. O X95 não foi projetado apenas como um rifle de assalto, ele foi pensado como uma plataforma modular de combate. Isso significa que a arma poderia assumir diferentes funções dependendo da missão. Por exemplo, com poucas modificações, o X95 poderia ser convertido para o 5.56 NATO, de fuzil de assalto, a 9mm submetralhadora ou .300 Blackout, operações especiais com supressor. Essa versatilidade chamou a atenção de várias forças especiais ao redor do mundo. Outra mudança importante foi a ergonomia. No Tavor original, alguns controles ficavam em posições que não eram consideradas ideais por certos operadores. No X95, os engenheiros desenharam posição de seletor de tiro, botão de liberador do carregador, alavanca de manejo e trilhos para acessórios. Essas mudanças tornaram o rifle muito mais intuitivo, ou seja, o soldado consegue operar a arma de forma mais rápida e natural, algo extremamente importante em combate real. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido o tamanho da arma. O X95 ficou mais curto que o Tavor original, sem sacrificar desempenho balístico. Isso foi possível graças ao design bullpup, que permite manter um cano relativamente longo em uma arma muito compacta. Esse detalhe transformou o X95 em uma das armas favoritas para forças especiais
combate urbano, operações dentro de veículos e missões antiterrorismo. E existe um motivo muito interessante para isso. Em ambientes urbanos, onde combates acontecem em corredores, escadas e salas pequenas, cada centímetro da arma faz diferença. Um rifle muito longo pode dificultar movimentação. O Tavor X95 resolve exatamente esse problema. Por isso, muitos especialistas consideram essa arma uma das plataformas bullpup mais bem projetadas da história. E o mais curioso é que, mesmo sendo relativamente moderno, o X95 já se espalhou rapidamente pelo mundo. Mas isso nos leva ao próximo ponto, porque quando falamos de uso real dessa arma, o número de países e unidades que adotaram o X95 é impressionante. Um dos aspectos mais marcantes do Tavor X95 é seu design bullpup. Nesse tipo de configuração, o carregador fica atrás do gatilho. O mecanismo da arma fica dentro da coronha. Isso permite que o rifle tenha cano longo e arma curta, ou seja, o soldado tem o alcance e precisão de um rifle completo, mas com o tamanho de uma arma compacta. Essa característica é extremamente útil em combates urbanos, operações dentro de veículos e ambientes confinados. O bullpup também melhora o equilíbrio da arma, já que grande parte do peso fica mais próximo do corpo do operador. O X95 possui especificações que o colocam entre os fuzis mais modernos da atualidade, principalmente características como calibre mais comum, que é o 5.56 por 45 mm NATO. Também pode ser usado o 9 por 19 mm, o 5.45 por 39 mm e o .300 Blackout. Comprimento total aproximadamente 580 mm. Comprimento do cano cerca de 330 mm. O peso aproximadamente 3 kg. Modo de disparo semiautomático e automático. Cadência de tiro aproximadamente 750 a 900 disparos por minuto. Outro ponto importante é a modularidade. O X95 permite instalações de miras ópticas, lanternas, lasers, empunhaduras e silenciadores. Isso faz com que ele seja extremamente adaptável para diferentes missões. Desde o momento em que foi introduzido, o Tavor X95 rapidamente chamou a atenção de forças militares e policiais em vários países. E isso aconteceu por um motivo simples. Poucos rifles conseguem combinar compactação, potência e modularidade como o X95. A primeira força a adotar oficialmente o rifle foi o próprio exército de Israel, o Israel Defense Force. Começou a substituir gradualmente armas como o M16 e o M4 Carbine em algumas unidades, embora essas armas americanas ainda sejam utilizadas em grande escala. O Tavor passou a equipar principalmente unidades que precisam de maior modularidade, entre elas infantaria moderna, forças especiais, unidades de operações urbanas e tropas mecanizadas. Mas Israel não foi o único país interessado nessa plataforma. Com o passar dos anos, o X95 começou a ser exportado para diversos países. Entre os usuários conhecidos estão Índia, Ucrânia, Colômbia, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Azerbaijão. Em alguns desses países, o rifle é utilizado por forças militares regulares. Em outros, ele é empregado principalmente por unidades de elite e forças especiais. Um exemplo interessante é a Índia. O país adquiriu milhares de unidades do Tavor para equipar tropas especiais e forças antiterrorismo. Isso aconteceu principalmente por causa das características da arma que favoreceu operações urbanas e de alta intensidade. Outro ponto que ajudou na popularidade do X95 foi a sua confiabilidade. Israel é conhecido por projetar armas pensando em condições extremas. Isso inclui poeira, deserto, temperaturas elevadas e ambientes urbanos complexos. E o X95 foi testado exatamente nessas condições. Mas talvez um dos fatores mais importantes para a sua adoção global seja a versatilidade da plataforma. Com pequenas modificações, o rifle pode ser adaptado em diferentes tipos de missão. Por exemplo, uma unidade policial pode utilizar o X95 em calibre 9 mm, funcionando praticamente como uma submetralhadora. Já forças militares podem utilizar a versão 5.56 NATO,
com o alcance e potência de um rifle de assalto completo. Já operações de forças especiais podem usar versões em .300 Blackout, especialmente em missões com supressores. Essa capacidade de adaptação faz com que o X-95 seja extremamente atrativo para unidades que precisam de flexibilidade. E aqui entra um detalhe curioso. Apesar de ser relativamente moderno, o Tavor X-95 já aparece frequentemente em vídeos de treinamento militar, operações antiterrorismo, patrulhas urbanas e exército de forças especiais. Isso demonstra que a arma rapidamente se consolidou como uma plataforma confiável. Mas a história do Tavor X-95 não termina por aí, porque quando analisamos seu uso em combate real, surgem relatos extremamente interessantes sobre o desempenho dessa arma em cenários de guerra, e é exatamente isso que veremos no próximo capítulo. O Tavor X-95 já foi utilizado em diversas operações militares reais, principalmente em conflitos envolvendo Israel no Oriente Médio. O rifle foi projetado exatamente para esse tipo de cenário. Combates urbanos intensos exigem armas compactas, rápidas e confiáveis. Soldados israelenses relataram que o X-95 oferece excelente controle durante disparos automáticos. Além disso, seu tamanho compacto facilita movimentação em corredores, edifícios e veículos. Essas características fazem dela uma arma extremamente eficiente para a guerra moderna. O Tavor X-95 representa uma nova geração de fuzis de assalto. Ele combina design compacto, grande poder de fogo e modularidade moderna. Essas características explicam por que ele se tornou uma das armas mais populares entre forças militares e policiais ao redor do mundo. E mesmo após anos de serviço, ele continua sendo considerado um dos melhores fuzil bullpup mais avançados já produzidos.